Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, 1º de novembro de 2024, sejam todos bem-vindos. Para algumas pessoas isso não é novidade nenhuma, porém para outras isso é um balde de água fria. 2 pontos. O BRICS é tão globalista quanto os globalistas do Fórum Econômico Mundial. Pois é. Muita gente é pego de surpresa nesse momento porque acredita que Putin e Xi Jinping são conservadores e querem salvar o mundo dos terríveis capitalistas ocidentais que escravizam a humanidade. Eles são a pedra no sapato para a criação de um governo mundial. Muita gente acredita nessa lorota. Eu venho dizendo aqui há muitos anos que nesse Bang Bang não existe mocinho, que, aliás, o último império sobre a Terra, narrado nas Escrituras, é um monstro com várias cabeças, um corpo só, porém muitas cabeças, e isso torna esse último império o mais difícil de entender, porém ele é o mais perigoso de todos, até porque é o mais difícil de entender. Muita gente acha que as cabeças que brigam entre si são corpos estranhos ou alienígenas ao monstro capitalista que quer governar o mundo. Mas não são. Estão todos dentro de um único organismo com uma única intenção: a centralização global do poder. Pois é. Acontece que quando eu falava isso, minhas palavras meio que caíam no vazio, porque eu, afinal de contas, não tinha o batom no colarinho para provar ipsis literis a minha teoria. Bem, as coisas mudaram. Na semana passada começou o 10º encontro anual do BRICS em Kazan, na Rússia, o 16º, e depois encerrado no dia 23, surgiu o documento oficial do BRICS, o que o BRICS pensa, quais são os seus objetivos e o que ele quer ver implantado daqui para frente. Eu tenho o documento aqui e certamente, na leitura de alguns desses pontos, ficará muito claro para aqueles que ainda insistem em achar que Putin e Xi Jinping são a esperança do mundo livre. Não, não são. No final do ano passado, uma querida amiga me escreveu dizendo o seguinte: professor, explique melhor essa história de um monstro com 2 cabeças, porque eu preciso mostrar ao meu sogro que Putin e Xi Jinping não são o que ele pensa que são. O sogro da minha amiga acreditava nessa história de que Putin, pelo menos Putin, é conservador, cristão e quer ver o mundo livre dos imperialistas yankees. O sogro da minha querida amiga estava bastante enganado, mas eu disse naquele momento que não podia responder tal como ela queria, porque ainda me faltavam os elementos necessários. Pois bem, os elementos chegaram. No dia 23, então, o BRICS publicou o seguinte, documento oficial do BRICS. BRICS apoia a governança global e o papel central das Nações Unidas no sistema internacional. Diz o documento oficialmente sobre este ponto. Nós reafirmamos nosso compromisso com o multilateralismo e a defesa dos direitos internacionais, incluindo os propósitos e princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, também conhecida por ONU. Como sua pedra angular indispensável e o papel central da ONU no sistema internacional, no qual Estados soberanos cooperam para manter a paz e a segurança internacionais, promover o desenvolvimento sustentável, garantir a promoção e a proteção da democracia, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, bem como a cooperação baseada na solidariedade, no respeito mútuo, na justiça e na igualdade. Enfatizamos ainda a necessidade urgente de alcançar uma representação geográfica equitativa e inclusiva na composição de equipe do Secretariado das
Nações Unidas e de outras organizações internacionais em tempo hábil. E para fechar esse primeiro tópico, a chave de ouro. Reiteramos nosso compromisso de melhorar a governança global, promovendo um sistema internacional e multilateral mais ágil, eficaz, eficiente, responsivo, representativo, legítimo, democrático e responsável. Aí você se pergunta, foi o BRICS mesmo que escreveu isso aí? Ou isso aí é texto do CFR? Bem, se formos às bases dos textos do CFR, teremos praticamente a réplica de tudo isso aí que foi dito pelo BRICS. Mas esse foi só o primeiro ponto. Outro ponto importante. O BRICS apoia o papel de liderança do FMI, o Fundo Monetário Internacional, nas finanças globais. Diz o documento oficial. Reafirmamos nosso compromisso de manter uma rede de segurança financeira global forte e eficaz, com um FMI baseado em cotas e com recursos adequados em seu centro. Aí você se pergunta novamente, é texto do BRICS mesmo ou é do CFR? Outro ponto. O BRICS apoia a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, diz o documento oficial. Ressaltamos a natureza universal e inclusiva da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e seus objetivos de desenvolvimento sustentável, e que a implementação deve levar em consideração diferentes circunstâncias, capacidades e níveis de desenvolvimento nacional, respeitando as políticas e prioridades nacionais e em conformidade com a legislação nacional. Esqueçam o termo nacional, substituam por global e vocês terão basicamente aí o mesmo discurso de Klaus Schwab nos últimos 20 ou 30 anos. Então você se pergunta, foi o BRICS mesmo que escreveu isso aí ou foi o Klaus Schwab? Pois é. Outro ponto. O BRICS apoia parcerias público-privadas para ajudar nações a atingir seus objetivos de desenvolvimento sustentável, diz o texto oficial. Reconhecemos que o uso de financiamento combinado é uma forma eficaz de mobilizar capital privado para financiar projetos de infraestrutura. Notamos o papel importante dos bancos multilaterais de desenvolvimento e instituições financeiras de desenvolvimento, em particular bancos nacionais de desenvolvimento, na ampliação institucional do uso de financiamento combinado e outros instrumentos, contribuindo assim para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável de acordo com as necessidades e prioridades específicas de cada país. Para esse fim, elogiamos o trabalho da parceria público-privada do BRICS e da 17ª Força-Tarefa de Infraestrutura e endossamos o seu relatório técnico sobre financiamento combinado de projetos de infraestrutura. Aí você se pergunta se isso foi escrito pelo BRICS ou pelo Fed, por exemplo, o Federal Reserve dos Estados Unidos, porque o discurso é praticamente o mesmo, só faltou dizer aí, incentivamos todos os bancos centrais a usarem daqui para frente os CBDCs. Colocando esse apêndice, teremos aí praticamente uma nota oficial do Fed norte-americano. Aí você se pergunta, foi o BRICS mesmo que escreveu isso aí ou foi o Jerome Powell? Pois é uma boa pergunta, né? Outro ponto. O BRICS apoia a redução e remoção de gases de efeito estufa para combater as mudanças climáticas. Diz o documento oficial. Preste atenção. Reiteramos que os objetivos, princípios e disposições da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, seu protocolo de Quioto e seu Acordo de Paris, incluindo seus princípios de equidade e responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades, CBDR, RC, à luz de diferentes circunstâncias nacionais, essas devem ser honradas.
Condenamos medidas unilaterais introduzidas sob o pretexto de preocupação climática e ambientais e reiteramos nosso compromisso em melhorar a cooperação sobre essas questões. Pois é. De repente a gente meio que condena esse negócio de uso de tecnologia para o terror climático, porém nós temos uma proposta para regular um pouco aí essas questões, ou pelo menos melhorar a coordenação sobre essas questões. Fortaleceremos a cooperação em uma ampla gama de soluções e tecnologias que contribuem para a redução e remoção de gases de efeito estufa. Também observamos o papel dos sumidouros de carbono na absorção dos GES e na mitigação das mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que destacamos a importância da adaptação e enfatizamos a necessidade do fornecimento adequado dos meios de implementação, a saber, recursos financeiros, transferência de tecnologia e capacitação. Para finalizar esse ponto, ressaltamos a necessidade crítica de projetos ativos de adaptação climática, indo além da pesquisa e previsão para a implementação de soluções práticas, promovendo energia renovável, financiamento sustentável, tecnologias de baixa emissão e investimentos em desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo, em que destacamos a importância da ação coletiva e da cooperação internacional para abordar os impactos adversos das mudanças climáticas e garantir iniciativas climáticas inclusivas e equitativas. E aí você se pergunta, foi o BRICS mesmo que fez essa nota aí ou foi assinado pelo Bill Gates? É uma boa pergunta também. Mais um ponto. O BRICS apoia a criação de mercados de carbono. Reconhecemos, diz o documento oficial, reconhecemos o papel importante dos mercados de carbono como um dos impulsionadores da ação climática e encorajamos o aprimoramento da cooperação e o compartilhamento de experiências nesse campo. Nós nos opomos a medidas unilaterais introduzidas sob o pretexto de preocupações climáticas e ambientais e reiteramos nosso compromisso em aprimorar a coordenação sobre essas questões. É sempre ambíguo, né? A gente condena, mas está aí para apoiar, entendeu, né? Saudamos a adoção do MOU sobre a parceria de mercados de carbono do BRICS como uma plataforma dedicada ao compartilhamento de conhecimento, experiências e estudos de casos do desenvolvimento de mercados de carbono e a discussão de potencial cooperação intra-BRICS em mercados de carbono para trocar opiniões sobre a potencial cooperação do artigo 6 do Acordo de Paris entre os países do BRICS. Aí você se pergunta se foram os globalistas de Davos que escreveram isso ou é documento oficial do BRICS. Não importa, a questão aqui é basicamente a mesma. Temos duas visões de mundo, porém essas visões são iguais. A única diferença é que nós queremos administrar esse processo todo, e vocês querem também. Então temos aqui que ver quem ficará na gerência da agenda. Porém, a agenda é a mesma. Duas visões de mundo que são iguais, basicamente iguais. A única diferença é que uns têm uma bandeira e outros têm outra. É simples assim, mas a questão é a mesma. O que o BRICS condena, na verdade, não são as propostas da agenda, mas quem regulará essas propostas? Pois é, o BRICS, então, se oferece aí como uma alternativa aos globalistas. Uma falsa alternativa, porque, na verdade, quer manter a mesma política globalista, sob nova direção. É basicamente isso. Mais um ponto. O BRICS apoia a Organização Mundial de Saúde e seu papel de coordenação central no fortalecimento do sistema internacional de prevenção, preparação e resposta a pandemias. Pois é.
Diz o documento oficial: reiteramos o nosso apoio ao papel central de coordenação da Organização Mundial de Saúde na implementação de esforços internacionais multilaterais para proteger a saúde pública de doenças infecciosas e epidemias, e nos comprometemos a reformar e fortalecer o sistema internacional de prevenção, preparação e resposta a pandemias. Reconhecemos o papel fundamental da atenção primária à saúde como uma base fundamental para a assistência universal à saúde e à resiliência do sistema de saúde, bem como na prevenção e resposta a emergências de saúde. Saudamos o fomento de laços mais estreitos entre instituições de saúde do BRICS, responsáveis pela saúde sanitária e epidemiológica de bem-estar, prevenção, preparação e resposta a doenças transmissíveis propensas a epidemias e impacto à saúde após desastres, e encorajamos a exploração adicional de oportunidades para compartilhamento de conhecimento, troca de experiência e realização de projetos conjuntos no setor de saúde. Aí você se pergunta, esse documento é do BRICS ou é do Antônio Falso? Boa pergunta. Mais um ponto. O BRICS apoia o desenvolvimento de vacinas seguras e eficazes. Apoiamos a iniciativa do BRICS RD Vaccine Center, o desenvolvimento adicional do BRICS Integral, entre outros mecanismos integrais para prevenir riscos de doenças infecciosas em massa, e as operações da BRICS-TB, e saudamos os resultados da 79ª reunião de alto nível da Assembleia Geral das Nações Unidas, cuja sigla é UNGA, sobre RAM, comprometendo-nos com um conjunto claro de metas e ações, incluindo a redução das estimadas 4,95 milhões de mortes humanas associadas à resistência antimicrobiana bacteriana RAM, anualmente em 10%, até 2030. Ou seja, mais picadinhos pela frente. Expressamos preocupação com a crescente ameaça de RAM a todos os setores da economia, em particular a saúde, e observamos a oportunidade de realizar a primeira conferência do BRICS sobre RAM em maio de 2024. Aí você se pergunta se isso é um documento oficial do BRICS ou é uma cartinha do Adanon, não é? Pois é uma boa pergunta também, né? Mais um ponto aqui, interessantíssimo. O BRICS apoia a transformação digital usando 5G e outras tecnologias emergentes. Vejam só. Diz o documento oficial: reconhecendo a importância de criar uma economia digital facilitadora, inclusiva e segura, e que a conectividade digital é um pré-requisito essencial para a transformação digital, bem como para o crescimento social e econômico, enfatizamos a necessidade de fortalecer a cooperação entre os países do BRICS. Também reconhecemos que tecnologias emergentes como 5G, sistemas de satélite, redes terrestres e não terrestres têm o potencial de catalisar o desenvolvimento da economia digital. Reconhecemos que a infraestrutura pública digital resiliente, segura, inclusiva e interoperável tem o potencial de fornecer serviços em escala e aumentar as oportunidades sociais e econômicas para todos. Pois é. Aí você se pergunta, foi o BRICS que escreveu isso aí ou foi o capitalista Elon Musk? É uma boa pergunta também, não é? Pois é, para resumir é isso. Temos então o que em comum aqui? Vejam só, temos em comum que os dois lados estão fortalecendo o multilateralismo para um desenvolvimento e seguranças globais, com a construção de um mundo justo e um planeta sustentável. Eu fiz questão de ler essas palavras todas, né? Uma parzinha da outra, porque são parte de um único discurso, um discurso que ecoa nos dois lados. Os dois lados querem a mesma coisa, estão apenas lutando por
postos de trabalho, por cargos, não é? Na verdade, todos eles estão, os dois lados estão fortalecendo a ONU como esse mecanismo, o centro do poder, a centralização do poder global, defendendo, claro, os mesmos princípios, as mesmas agendas, só que com, digamos assim, discursos diferentes, formas discursivas diferentes, mas o conteúdo, claro, vocês já perceberam, é o mesmo. Então, em resumo, não existe mocinho nessa história. É preciso entender que tudo isso aí é disfarce. É um monstro de 2 ou 3 ou 7 cabeças brigando entre si, porém andando numa única direção, a dominação global, a centralização global do poder. Por isso que esse último império é o mais difícil, porque é muito difícil explicar para as pessoas que são todos farinha do mesmo saco. Principalmente para aqueles mais apaixonados, os torcedores mais apaixonados. Putin, por exemplo, tem torcedores apaixonados aqui no Brasil, que mesmo que você exponha toda a verdade, não se darão por satisfeitos. Não, ele é um herói. Pois é, ele é um herói, só que luta com as mesmas armas dos outros, os anti-heróis. E do outro lado, a mesma coisa. Tem gente que acha que Klaus Schwab é um herói, porque afinal ele tem a receita para resolver os problemas da humanidade. Aqui, como disse, são farinha do mesmo saco, né? Muito bem. Para terminar, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, disse que autorizará um ataque do Irã a Israel. E será, segundo Ali Khamenei, um ataque definitivo. O que ele quis dizer com definitivo? Essa é a pulga atrás da orelha. Por sua vez, Israel disse que se o Irã atacá-lo, a resposta será bem diferente. O que foi poupado no último ataque de Israel ao Irã não será poupado dessa vez. Então, temos em perspectiva uma guerra total no Oriente Médio que pode acontecer antes das eleições de 5 de novembro nos Estados Unidos. Eu vou acompanhar isso aí porque realmente aqui temos uma abertura aí para um novo capítulo, uma nova rodada de ataques entre Israel e Irã. E dessa vez, como disse Israel, Yoav Gallant disse que será diferente. Então fica a dúvida aqui em relação às palavras de Ali Khamenei. O que seria um ataque definitivo a Israel? Pois é o que vamos discutir nos próximos dias, certamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for mais inscrito, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E até depois, se Deus quiser.